A paz do Senhor Jesus está entrando em mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Sejam bem-vindos todos vocês que têm acompanhado essa live. O devocional é um tempo que tiramos para termos um particular com Deus. Muitos não entendem quando ouve falar, né? Ouve falar acerca do devocional. O que é devocional? Devocional é um momento de termos um particular com o Senhor, que reservamos para termos um particular com Deus, estarmos mais próximos de Deus, nosso momento de intimidade com Deus. No devocional, nós meditamos na palavra e também oramos. Nesse devocional que traz por tema devocional diário, Momento com Deus, diariamente no horário das 20h30, mas houve um atraso devido ao sinal de conexão da internet, então estamos iniciando nesse horário de 20h55, mas o nosso horário é no horário de 20h30. Estou aqui para, junto com vocês, meditarmos na palavra de Deus e após a meditação na palavra, buscarmos a Deus em oração. Todos os dias estou aqui nesta live devocional diário, Momento com Deus. Iremos hoje meditar no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, diz assim: Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Foram as palavras de Jó. E hoje fica a pergunta: você conhece a Deus só de ouvir falar, ou você teve já uma experiência com Deus? De que forma você conhece a Deus? Só de ter ouvido falar, ou você já teve uma experiência de conhecer a Deus? Muitos conhecem a Deus só de ouvir falar acerca de Deus, acerca do seu poder, das suas maravilhas, mas ainda não tiveram a experiência de conhecer a Deus. E Jó, no versículo 5 do livro de Jó, capítulo 42, diz assim: Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Isso nos faz entender que Jó, ele antes só conhecia ao Senhor de ouvir falar, mas, diz assim, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Isso nos faz entender que Jó teve uma experiência com Deus. E depois da experiência que ele teve com Deus, ele veio a conhecer a Deus. Ele, provavelmente entendemos que ele tinha ouvido falar de Deus. E Jó, ele era um homem fiel, um homem temente, pelo que ele já tinha ouvido falar acerca de Deus. Ele estava na presença de Deus, o servia com grande fidelidade. Todos que conhecem a história de Jó sabem acerca da fidelidade que Jó tinha e também
sobre o quanto Deus o provou. Sabem o quanto foi grande a prova que Jó passou. Que grande foi a prova, a experiência enfrentada por Jó. As circunstâncias, toda a experiência que ele teve, para depois ele dizer que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas depois ele diz, mas agora vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Depois de Jó, ele estar totalmente, podemos dizer, arruinado, havia perdido os seus filhos, havia perdido a sua riqueza, todos os seus bens, nem os bens havia lhe restado, os servos não tinha mais, estava sem os filhos, sem a sua riqueza, porque havia perdido também todos os seus bens, e ainda estava doente. Jó, ele foi acometido por uma doença e o seu corpo estava coberto de feridas. Era da cabeça até as plantas dos seus pés. Jó estava muito doente. Perdeu os filhos, perdeu os bens e estava doente, estava muito enfermo. E podemos entender sem prestígio diante das pessoas, porque os bens que ele possuía, os bens que antes ele havia possuído, as riquezas, a riqueza ele já não tinha mais. E quando alguém perde tudo, perde as riquezas, todos os bens, e chega a ficar na situação em que Jó se encontrava, não tem também mais prestígio, todos se afastam. E todos haviam se afastado de Jó. Jó chegou a um ponto em que, devido àquela enfermidade, as feridas que estavam sobre o seu corpo, da cabeça, as plantas dos seus pés, ele se assentava na cinza. Entenda bem a situação, o estado em que estava Jó. E ele se coçava com cacos, passava naquelas feridas e nem mesmo dormir ele conseguia mais. Nem dormir ele conseguia. Jó chegou a uma situação em que a sua mulher, olhando o estado em que ele estava, nem a saúde mais lhe restava, dia e noite, com dores, não dormindo devido às feridas em sua pele, em seu corpo. Ela chegou a olhar para Jó, para a sua situação, e ela disse a Jó, murmura contra o seu Deus e morre. Aquela mulher olhando para a situação de Jó, a sua mulher olhando, eles não tinham mais os filhos, não tinham os bens, e Jó estava ali doente, estava muito enfermo. Ela olhando, vendo ele coberto, o seu corpo coberto por aquelas feridas, e nem mais conseguir dormir ele conseguia. Ele assentado no pó, na cinza, assentado ali, se coçando com aqueles cacos que ele passava nas feridas. Para aquela mulher, ela estava pensando
até onde mais ele iria chegar. Já estava em uma situação de... Ele estava totalmente arruinado, não tinha mais o que perder. Para ela, olhando para a situação que Jó se encontrava, mas ele era tão fiel a Deus e temente. Ele disse a ela que ela estava falando como uma louca. E ele disse que Deus havia dado e havia tirado. Bendito seja o nome do Senhor. Deus lhe deu e havia tomado. Jó estava dizendo, ele me deu, ele tem todo o poder, ele deu, tem poder para dar e também para tirar. Ele me deu e ele tirou. E Jó, ele não murmurou, permaneceu fiel. Todos se afastaram dele, a sua mulher olhando para ele naquela situação, ela disse a ele, murmura contra o seu Deus e morre. Em outras palavras, ela estava querendo dizer o que lhe resta. Você já perdeu tudo, agora não lhe resta mais nada, só lhe resta a morte. Murmure e morre. Ela estava dizendo, agora para você só resta a morte. Mas Jó, mesmo ouvindo as suas palavras, permaneceu fiel e temente a Deus. Ele não era fiel a Deus porque Deus o cercava, o protegendo, porque estava protegido ele, seus filhos, sua mulher, porque possuía muitas riquezas, servos à sua disposição, mas sim porque ele temia a Deus. E a palavra de Deus fala acerca de Jó no último capítulo do seu livro. Jó, ele faz uma declaração e isso serve para a nossa reflexão, para pararmos e refletirmos. Ele diz, antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Jó, naquela experiência que ele passou, ele pôde conhecer a Deus de uma forma profunda, de uma forma que ele ainda não o conhecia. Muitos podem dizer, mas um homem tão fiel e temente a Deus, que não murmurou contra Deus, mesmo perdendo os filhos, perdendo os bens, não tendo mais saúde, assentado na cinza, se coçando com cacos, mesmo nessa situação permaneceu fiel, mesmo em ruínas, mesmo quando já não tinha mais nada e foi abandonado por todos, permaneceu fiel e ainda diz que ele não conhecia a Deus, só o conhecia de ouvir falar. Jó, ele ainda não tinha uma experiência profunda com Deus, mas na prova que ele passou, naquela experiência que ele passou, ele confessou que através daquela experiência ele tinha então conhecido a Deus. Só depois daquela experiência que ele pôde ver o Senhor com seus próprios olhos, conhecer a Deus de uma forma profunda. Isso nos mostra que existem vários níveis de conhecimento, nível de profundidade do nosso relacionamento com Deus. Ele temia a Deus, o servia. Ele oferecia até ao Senhor sacrifícios em favor dos seus filhos, quando seus filhos se reuniam para realizarem banquetes. Ele dizia se eles cometeram algum pecado, algum erro contra Deus, ele oferecia aqueles sacrifícios em favor dos seus filhos, pedindo a Deus que os perdoasse. E Jó era
íntegro, reto, fiel e temente ao Senhor. Mas entendemos que há vários níveis de profundidade no nosso relacionamento com Deus, de entrega e busca. Podemos entender que, vamos falar agora, existem filhos de Deus que podem passar a sua vida inteira sempre da mesma forma, sempre no primeiro estágio, de nunca se aproximar de Deus e ter uma comunhão, um relacionamento mais profundo com Deus. Mas outros que não querem continuar naquele primeiro estágio, querem sempre mais se relacionarem mais com Deus, conhecerem a Deus de uma forma mais íntima, ir mais de uma forma mais profunda. Há muitos que querem mergulhar, ir de uma forma mais profunda, poder conhecer a Deus. Há outros que não querem ficar só no primeiro nível, porque quando se compararmos, quando entramos, a criança, quando entra em uma escola, há vários níveis e é necessário não ficar só no primeiro nível, mas sim prosseguir, ganhar para ter mais conhecimento, porque existem vários níveis a ser alcançado e ela sempre tem que, como vários degraus, sempre subindo cada degrau, um acima do outro. Há vários degraus, há vários níveis. E não pode permanecer, se quer ter mais conhecimento, aprender mais, é necessário subir os degraus. É necessário mudar para o outro nível, mais profundo de aprendizado. Não podemos permanecer sempre no mesmo nível. Quando alguém entra em uma empresa, primeiro é estagiário, mas depois ele já passa para cumprir a sua tarefa, o seu trabalho, ele é efetivado no seu trabalho. Ele não permanece, se ele quer crescer, logicamente, ele não irá querer ficar sempre no nível de estagiário, porque ele quer crescer dentro daquela empresa. Ele quer logo se efetivar. Ele quer logo, depois de se efetivar, ele quer sempre outros níveis. Ele quer subir. Ele quer ter mais conhecimento. Ele quer crescer naquele lugar. Isso é no aprendizado, é no trabalho, em todas as áreas de conhecimento. Nós queremos sempre alcançar outros níveis e também espiritualmente, no que se relaciona à comunhão com Deus, a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Existem vários níveis de entrega, de busca para conhecermos mais a Deus, de uma forma mais íntima, mais profunda. Há pessoas que passam a vida toda sempre no primeiro estágio e não querem ir mais profundo para conhecer a Deus de uma forma mais profunda. Para isso é necessário buscar. É necessário se achegar mais a Deus através da oração, é que teremos esse conhecimento mais profundo de Deus, o buscando por meio da oração, da palavra, para o conhecermos de uma forma mais profunda. É necessário buscarmos em oração e meditarmos na sua palavra,
porque através da palavra nós conhecemos a Deus, porque na palavra está escrita sobre Deus. É na palavra que nós conhecemos a Deus de uma forma mais profunda e também através da oração. Então existem filhos que passam o tempo todo, passam anos, sempre no primeiro nível. Mas há outros filhos que querem mais, que querem se relacionar mais com o Pai e vão mais adiante. A diferença, fome e sede de Deus. Agora imagine acerca de Jó. Jó temia a Deus, ele sabia acerca de Deus, um Deus poderoso, mas Jó foi depois da experiência que ele viveu, que ele veio a conhecer a Deus de uma forma profunda. Ele veio a conhecer a Deus. Nós podemos entender isso quando meditamos no último capítulo do livro de Jó, que fala que o próprio Jó, ele diz: antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Ele teve a experiência com Deus e foi uma experiência profunda. E podemos falar também sobre experiência com Deus, se relacionar com Deus, de ter a própria experiência com Deus, de conhecer, não só de ouvir falar, mas nós mesmos conhecermos, falando acerca de Jacó. Quando o Senhor apareceu a Jacó em uma visão, lemos acerca de Jacó que ele adormeceu, tomou uma pedra por travesseiro e teve uma visão e viu uma escada, e o topo da escada tocava os céus, e anjos de Deus desciam e subiam por aquela escada. E ele viu, no topo estava o Senhor que falou com ele. E Jacó, podemos entender que até ali Jacó ele não tinha tido nenhuma experiência com Deus. Ele conhecia a Deus. Entendemos que seu pai, Isaque, falou a ele acerca de Deus. Isaque tinha conhecimento de Deus porque Abraão havia lhe falado, e ele tinha a experiência porque Deus havia falado com ele também, da mesma forma que havia falado com o seu pai Abraão. Mas Jacó, ele ainda não tinha a mesma experiência que seu avô e o seu pai, de ouvir a voz de Deus, de poder se relacionar com Deus, de ter a experiência de Deus falar com ele. E ali ele teve a experiência não só de ouvir falar o que o seu pai havia lhe falado, mas sim ele teve a experiência dele poder ouvir, ele mesmo ouvir a voz de Deus. Ele teve essa experiência. E voltando à nossa reflexão, à nossa meditação desse devocional, estamos falando sobre a experiência de Jó. E Deus quer que todos nós, filhos, somos filhos. Ele quer que nós possamos nos aproximarmos dele como nosso Pai. Um filho quer estar sempre próximo ao Pai, sempre ao lado do Pai, sempre com o Pai o conhecendo de uma forma mais íntima, de uma forma mais profunda. Porque o filho ele quer se espelhar no Pai, ser
como o Pai, mas para ser como o Pai, ele tem que estar sempre próximo dele. E nós temos que, como filhos, desejar nos relacionarmos com Deus de uma forma mais profunda. Temos que ter fome e sede de Deus. Fome e sede de conhecer a Deus, de nos relacionarmos com Deus. Não só de ouvir falar de Deus por outras pessoas, mas nós mesmos nos relacionarmos com Ele. E é isso que Deus, que é nosso Pai, que nos escolheu, nos chamou como filhos, Ele quer de nós que possamos ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento íntimo, profundo. Foi para isso que Deus criou o homem. Desde o início, quando Deus criou o homem e o colocou no jardim, foi para se relacionar com ele. A prova disso é que Deus o visitava na virada do dia e se relacionava com o homem, tinha comunhão com o homem. O homem podia desfrutar da comunhão com Deus. E é isso que Deus quer dos seus filhos. Quer se revelar a nós. Mais que estar, Ele quer que estejamos cada vez mais próximos dEle, perto dEle. Não de uma forma, muitas vezes, não entendemos que precisamos nos aproximarmos de Deus, nos relacionarmos com Ele. E Deus quer mostrar a nós que precisamos conhecê-lo, desejar conhecê-lo. É verdade que quando passamos por uma dificuldade, a tendência de quando passamos por dificuldade é fazermos o quê? Nesta hora, nos aproximamos mais de Deus. Nas dificuldades, adversidades, lutas que enfrentamos, procuramos por Deus. Mas não é isso que Deus quer, que nós o procuremos quando estamos em necessidade, em dificuldades, passando por adversidades, mas sim Deus quer que nós possamos nos relacionarmos com Ele constantemente, de uma forma constante, nos relacionarmos com Ele. Não só na hora da luta, da aflição, nos momentos difíceis, mas sim em todos os momentos. Porque quando Deus ele visitava o homem no Éden, era na virada do dia, e todos os dias Deus o visitava. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Deus sempre quis estar próximo do homem. Mas o ser humano hoje não entende a necessidade de se aproximar de Deus, de se relacionar com Deus. Muitos lembram-se de Deus no momento da luta, quando vem a adversidade, a tempestade, os problemas, se lembram de Deus e se aproximam dele, clamam por Deus, querem ouvir a voz de Deus, mas quantas vezes deixou de se aproximar de Deus, o buscá-lo através da oração em outras horas, em outros momentos, por causa do trabalho, dos afazeres, do dia a dia, por causa de inúmeras coisas, deixou de se relacionar com Deus, de se aproximar de Deus. Somos filhos
E como filhos, precisamos nos relacionar com o nosso Deus. E isso tem que ser constante, isso tem que fazer parte, podemos dizer assim, da nossa rotina diária. Muitos se acomodam, deixam o desânimo, o vencer, a preguiça, as tarefas diárias, o impedir de se relacionar com Deus, de buscar a Deus por meio da oração, porque a forma de nos relacionarmos com Deus, que é o nosso Pai, é orando e meditando na palavra de Deus. Buscando a Deus em oração, meditando na sua palavra, tirando um tempo para orarmos e meditarmos na palavra de Deus. Porque Deus tem muito mais para nós. O Senhor, Ele fala na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem muito mais para falar conosco, para nos mostrar, nos revelar. Ele quer que nós possamos conhecê-lo de uma forma íntima, de uma forma profunda. Mas para relacionarmos com Deus, temos que nos aproximarmos dele. E nós é que muitas vezes colocamos barreiras, dificuldades, dificultamos isso, deixamos que muitas coisas nos impeçam de nos aproximarmos de Deus. E deixamos que a agitação diária em nossa vida nos impeça de buscarmos e termos um relacionamento verdadeiro com o nosso Pai, que é Deus. Quando Jó, ele disse as palavras de Jó, quando ele falou no último capítulo do livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Jó, ele teve uma experiência com Deus, e nessa experiência ele pôde ver Deus, conhecer a Deus de uma forma profunda. Pôde se relacionar com Deus de uma forma mais profunda. E a única forma de nos relacionarmos com Deus é através da oração e da sua palavra. Porque é na palavra que lemos acerca de Deus. Quando meditamos na palavra, nós passamos a conhecer mais sobre Deus. Porque a palavra dele pertence a ele, é sobre ele. E também através da oração, que Deus faz com que nós possamos conhecê-lo por meio da oração. Há filhos que são mais próximos do Pai, há filhos mais distantes, filhos mais apegados, e muitos dizem, mas aquele filho é mais apegado ao seu pai porque está mais próximo, se aproxima mais, está sempre junto com o Pai. E nós precisamos nos aproximarmos mais de Deus, sermos filhos mais próximos, termos mais intimidade com o nosso Pai. Não nos acomodarmos. Já sou filho, não, temos que ser filhos próximos. Estarmos mais junto ao Pai, para conhecermos mais acerca do Pai, para sabermos mais o que o Pai quer de nós,
temos que nos aproximarmos mais dele, nos relacionarmos mais com ele. Se pararmos agora para refletirmos o quanto Deus, se pensarmos acerca disso, o quanto Deus se alegra quando nós nos aproximamos mais dele na oração, meditando na sua palavra, e o quanto ele se entristece ao ver filhos ainda tão distantes, que não valorizam se relacionar com ele. Muitos podem estar dizendo, mas eu oro, medito na palavra. É constante, é uma busca constante que o Senhor ele está nos dizendo, diária e constante. Diária e constante a nossa busca para conhecermos mais acerca do Pai. Não é hoje sim e amanhã não, porque quando o alimento que necessitamos não é só hoje e amanhã não, nós necessitamos nos alimentarmos diariamente. E de Deus precisamos muito mais. Muitas vezes o ser humano se aproxima tanto das pessoas, quer se relacionar, logicamente, temos que nos relacionar com as pessoas, nos aproximarmos, sermos amigos, irmãos uns dos outros, sim, mas precisamos entender sobre o valor de nos relacionarmos com o nosso Pai, com Deus. Somos filhos e o Pai quer que estejamos mais próximos dele. Ele requer isso, que estejamos mais próximos dele. Mas a verdade é que, ao invés de aproximar, muitos têm se distanciado dele, se acomodado e se distanciado. Têm deixado de buscar, de se relacionar com o Pai, de ter um verdadeiro relacionamento com Deus. E esse versículo, quando diz, eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos, que Jó diz, nos faz entender que Jó, ele passou a se relacionar com Deus de uma forma mais íntima, mais profunda. Ele passou a se relacionar com o Senhor. Por isso que falamos sobre níveis de conhecimento e níveis de profundidade no relacionamento. Há vários níveis de conhecimento de Deus e relacionamento com Deus. Há uns que têm um relacionamento mais íntimo, mais profundo, porque se relacionam mais com o Pai, buscam mais a Deus em oração, meditam mais na palavra. Há outros que estão tendo um relacionamento mais distante. Outros até que já se esqueceram de se relacionar com Deus, já desanimaram. Mas Deus, o que Ele quer de nós, que possamos ter um relacionamento íntimo com Ele, relacionamento diário, meditação diária na palavra, oração diária. Não é hoje estou cansado, hoje tenho os meus afazeres e deixarmos de tirarmos um tempo para orarmos e meditarmos na palavra, mas constantemente estarmos mais próximos de Deus, por meio da oração, por meio da palavra, termos um relacionamento mais íntimo, nos relacionarmos com Deus de forma constante. Colocarmos isso como o principal em nossa vida. E muitas vezes colocamos em primeiro plano, onde outras coisas
onde deveríamos colocar em primeiro plano a Deus, buscá-lo e meditarmos na sua palavra. E muitos têm encontrado dificuldade em se relacionar com Deus. E hoje, por meio desses versículos, Deus nos chama, Ele como Pai, que nos chama de filho, quer que nós possamos nos relacionarmos com Ele como verdadeiros filhos. Vamos agora buscar a Deus através da oração. Senhor meu Deus, acabamos de meditar na Tua palavra nesta noite. Deus Santo, Deus de poder, suplico a Ti no nome do Teu Filho Jesus, para que o Senhor tenha misericórdia, compaixão de nós, nos conceda graça, forças, ó Deus Santo, para nos relacionarmos contigo, para termos uma íntima e profunda comunhão com o Senhor, uma comunhão constante e diária, como filhos, que possamos, ó Deus, nos aproximarmos mais de Ti. Meu Deus, no nome de Jesus, vai tirando tudo aquilo que impede de nos relacionarmos com o Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que tem muitas vezes ofuscado, Deus, a nossa visão, não nos deixado termos visão espiritual para enxergarmos, ó Deus, e também entendermos sobre a importância de termos um relacionamento íntimo com o Senhor. Ó Deus, ensina-nos a colocarmos o relacionamento, a comunhão contigo em primeiro lugar e não deixarmos que as coisas dessa vida, trabalhos, nossas tarefas e coisas que temos para realizar nos impeça de nos aproximarmos de Ti de uma forma constante, diária, nos relacionarmos contigo, ó Deus. Ó Deus Santo, também vai libertando as vidas cativas, oprimidas, cobre com o sangue de Jesus cada vida onde essa transmissão está chegando. Livra, guarda, proteja, Senhor, cada pessoa que está acompanhando essa live, cada lar, cada família, venha proteger, proteja a minha vida, a minha família. Senhor, cobre-nos com o Teu sangue, desfaça com os planos arquitetados por Satanás, porque muitos são os planos do maligno. Ó Deus Santo, vai desfazendo com todos eles, nos cubra com o sangue do Cordeiro, nos proteja, nos dê o grande livramento, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final da live devocional diário Momento com Deus. Logo mais, no nome do Senhor Jesus, estarei na live da madrugada, no horário da meia-noite, a live da campanha Eu Coloco a Minha Família no Altar de Deus e a oração da desmancha de todas as obras do diabo, no nome de Jesus, em favor do lar, em favor da família. Que Deus vos abençoe. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.